Olá, pessoal. Eu sou o professor Alexandre de Jesus e na aula de hoje nós vamos falar sobre a redação do Enem. Você já deve ter observado que nas aulas anteriores nós falamos ali sobre a estrutura de introdução, falamos sobre a estrutura de desenvolvimento e posteriormente a estrutura de conclusão. E agora nós vamos analisar, por exemplo, as exigências feitas pelo Enem, ou seja, o que um candidato à prova do Enem precisa dominar para ter um bom desempenho. Caso você não tenha tanta segurança em relação à estrutura, caso você não se recorde, você tem a possibilidade de consultar aqui no canal. Busca lá por parágrafo de introdução, parágrafo de desenvolvimento, e você terá acesso às aulas anteriores, ok? Porém, como sempre, antes do que nós precisamos fazer, saber exatamente quais são os nossos objetivos. Então, o primeiro objetivo é conhecer as principais características da prova do Enem. Para que você faça uma boa prova, você precisa saber primeiramente o que ela exige de você, para que você possa então montar aí um bom material, ter uma qualidade, uma boa estrutura. Depois, ler redações modelo, a fim de conhecer estratégias relevantes. Eu sempre digo que, ao observar a redação do seu colega, ao observar um texto jornalístico, você aprende o que você deve e o que você não deve fazer. Você consegue identificar, por exemplo, os erros no outro, é muito mais fácil identificar, né? Dentro de um texto jornalístico, aquele texto que você mais se apaixona é o texto que você mais deve questionar. O que foi que te chamou a atenção dentro daquele texto? Foi a articulação? Ou será que foi o assunto porque você, de certa forma, comunga da mesma ideia que aquele jornalista? Então, são elementos que você, enquanto estudante, aquele aluno que deseja ter um bom desempenho na prova que você deseja fazer, é importante que você faça essa autoanálise. Tá? E depois, observe aquilo que você conseguiu assimilar ao longo dessa leitura, seja ela qual for. Mas como estamos tratando aqui de uma redação do Enem, vamos pautar a nossa análise sobre a redação do Enem. Bom, vamos iniciar falando um pouquinho sobre os temas anteriores. Você deve ter pensado, pô, Jesus, você vai pegar todos os temas desde o surgimento do Enem? Não, calma. Nós vamos analisar apenas os últimos 6 anos. Tá? Analisar os últimos 6 anos é o suficiente para que você tenha aí a noção do tipo de abordagem que o Enem costuma fazer e como os temas são apresentados. Então, um ponto importante a se analisar primeiramente é o seguinte. O Enem, ele sempre vai trazer a você uma questão a ser resolvida, um problema que precisa ser sanado. Portanto, um problema existente no Brasil. Isso não pode sair do seu foco. Tá? Sempre que você pega uma temática Enem, estamos trabalhando ali com uma questão problemática. Você precisa, então, problematizar e solucionar ou apresentar propostas de intervenção para esse problema, como inclusive uma própria exigência do Enem, mais que uma exigência, uma competência, que você precisa dominar para ter, então, aí um bom desempenho dentro dessa produção. Vamos ver o tema de 2014. Publicidade infantil em questão no Brasil. Quando se fala da questão da publicidade infantil, aqui ele não está pautando a visão apenas na utilização de crianças para fazerem propagandas, mas também na instrumentalização das crianças durante as propagandas. Como as crianças, por exemplo, podem influenciar nesse processo? Então, você precisa entender o tema de maneira ampla, de maneira macro e não apenas de maneira micro. É sempre importante você buscar mais de uma forma para analisar o mesmo tema, porque quando você consegue levantar pelo menos ali 2 a 3 estratégias de análise daquele tema, você consegue extrair daí a sua possibilidade de tese. Tá? Tema de 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Perceba o que o tema diz. A persistência da violência. Ele não disse que houve aumento da violência. Então, você, na realidade, quando você aborda essa questão temática dentro do seu texto, não é a melhor alternativa, por exemplo, focar, melhor dizendo, falar. Você não pode focar ou pautar a sua análise no aumento, porque ele fala sobre a persistência. Se ele traz a ideia de persistência, significa dizer que é algo que já ocorria anteriormente. E que continua acontecendo. Só que nós temos aí 2 fatores que você pode observar. Ocorria anteriormente quando você tinha uma população menos instruída, você tinha um número menor de leis que protegiam aí, então, as mulheres, e o tempo avançou, nós evoluímos, mas trouxemos essas características que eram características do passado. Então,
esse é o grande problema que precisa ser analisado e discutido, e você tem aí diversas vertentes para levantar as suas construções de tese. Tema de 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. É interessante perceber o seguinte, estamos falando sobre religião, e ao falar de religião você tem diversas vertentes, portanto você tem diversos caminhos, né? E aí, pegando essa mesma linguagem do tema, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, você precisa entender que você não vai falar sobre uma religião específica, você vai falar sobre a religião de uma maneira ampla, porque ao falar de religião, eu preciso ter uma visão extremamente imparcial para não me apropriar de uma visão religiosa para trazer a ideia de intolerância religiosa. É extremamente importante estar atento a isso. Tá? Então, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, quais são os argumentos, melhor dizendo, né? Não artifícios, mas os argumentos que você poderia levantar em relação a essa proposta temática? Falar de religião necessariamente é falar de um ponto de vista religioso ou dos pontos, né, de vistas religiosos que nós temos no país? Está aí uma proposta que pode ser lançada, inclusive absorvida e questionada, inclusive, por você. Tema de 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Ele quer que você aponte quais são esses desafios. Todos nós sabemos que nós temos desafios que precisam ser vencidos. Vale lembrar, por exemplo, que a educação do surdo, por exemplo, no Brasil, ela não é recente, ela é antiga, mas o reconhecimento, por exemplo, tá, de Libras no Brasil, ele é extremamente recente. Então, existe aí um movimento que é extremamente antagônico, né? Você tem ali, você reconhece a inserção desse indivíduo, mas você não reconhece, por exemplo, o material que ele utiliza para se comunicar. Você não reconhece, na realidade, a sua língua, né? Que no caso aqui é Libras, Linguagem Brasileira de Sinal. Ela foi reconhecida no Brasil, portanto, né, por isso que é Linguagem Brasileira de Sinal, ela foi reconhecida muito recentemente. E ao falar aí de Libras, é importante você entender também que eu poderia apelidá-la, né, de uma língua brasileira, tá? Então, se você pega, por exemplo, um surdo que mora na Europa, de acordo com o seu país, ele vai ter ali uma nomenclatura específica, portanto, não serão os mesmos códigos que serão utilizados, tudo bem? Tema de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. É um tema mais high-tech, né? Um tema mais tecnológico, e aí ele fala sobre a manipulação, mas não da manipulação mais expressiva e direta como você está acostumado a ver, mas aquela manipulação implícita, né? A partir do momento em que você é observado, é analisado por meio de uma curtida em uma determinada página, por meio de uma pesquisa que você realizou. Então, olha para o tema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Não é o usuário que controla a internet, mas a internet, por meio dos dados, ela é utilizada para manipular esse indivíduo. E como isso seria possível? Bom, a gente teve aí, né, se você observar nos anos anteriores, principalmente no período eleitoral, foi um instrumento utilizado não apenas no Brasil, mas em outros países, por meio pesquisas comprovam isso, que foram utilizados inclusive para interferir no processo eleitoral. Mas isso não acontece apenas no campo político, isso acontece constantemente. Quando você realiza, por exemplo, uma determinada pesquisa, um determinado produto, você pode observar que começa a estourar lá, né, explodir na sua tela diversos pop-ups voltados para aquele produto que você pesquisou. É uma forma, inclusive, de fazer com que... Fazer não, mas tentar persuadi-lo a comprar um produto, né? E aí ela aparece lá para você. Não deixe de realizar a sua compra. Olha, esta é a última chance. E ainda por falar nessa questão de que esta é a última chance, isso me fez lembrar agora, recentemente, aí do próprio site da Samsung. Sou apaixonado por tecnologia. A Samsung, nas últimas semanas, né, ela vem fazendo uma campanha bem pesada no que diz respeito à venda de seus produtos. A gente está vivenciando esse período aí de pandemia e a gente sabe que o comércio em todo o Brasil, aquilo que não é essencial, está fechado. E as lojas elas estão, de certa forma, perdendo ali o seu dinheiro. E a Samsung havia acabado de lançar, né, o seu produto, que foi o S20, né, um produto extremamente caro, chegou ao Brasil. E no momento de lançamento em que as lojas são fechadas. Então a Samsung ela começou a trabalhar de maneira muito pesada em seu site, estabelecendo
propagandas que, de certa forma, mexiam ali, né, com o consumidor. Você tem até o dia tal para realizar essa compra. Aí, quando faltava ali mais ou menos 4 ou 5 dias para chegar a tal data que a Samsung havia especificado, ela já lançava uma outra data. Você tem até o dia tal para realizar a compra. E sempre associando, por exemplo, a ideia de um produto. E é interessante perceber que ela fazia o seguinte, ela associava como brinde, e associava o produto, né, que era o S20, a um brinde, que era um smartwatch, e ela colocava lá o valor desse brinde, né, que você estaria, de certa forma, ganhando. E conforme ela ia mudando essas datas, ela ia mudando também o valor do brinde. Se você fosse ver, por exemplo, o valor do produto no próprio site, caso você quisesse comprar esse produto, não quisesse adquiri-lo como brinde, né, mas eu quero comprar mais um smartwatch, você percebia que o valor também ele era alterado. Então, são diversas estratégias, são diversos mecanismos. É tudo muito bem amarrado. Diante disso, a gente percebe então aí a materialização da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Por último, tema de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí foi um tema que, inclusive, muitos candidatos reclamaram. É óbvio, porque é um tema que, inicialmente, ele foge completamente à estrutura dos exames anteriores, mas você não pode dizer que ele foge à estrutura do Enem. Tá? Eu sou defensor da teoria de que ele realmente foge à estrutura dos exames anteriores. Isso aí não há como negar. Mas você tem aí um mercado bem amplo para você analisar. Primeiro que falar de democracia é trazer o acesso a todos. Ok? E aí você começa a refletir, por exemplo, será que o cinema ele realmente é acessível a todos? Não estou falando do cinema enquanto espaço físico ainda, estou falando do cinema enquanto arte. Será que a arte realmente é acessível a todos? Cabe refletir. Depois, será que o cinema ele realmente é acessível a todos? E você tem diversas perspectivas para analisar essa questão. Você pode analisar do ponto de vista geográfico, tá? Você vai perceber que em algumas cidades você tem lá 10 salas de cinema. E você vai perceber que em algumas cidades você não tem sequer uma sala de cinema. A sala de cinema mais próxima está ali a 50, 60 quilômetros de distância. Então, o indivíduo ele precisa pegar o seu carro, dirigir por aproximadamente 60 quilômetros de distância para assistir a um filme e voltar para a residência dirigindo mais 60 quilômetros. Isso considerando que ele tenha carro, tá? E a gente sabe, né, de acordo com a realidade do país, que há cidades em que essa realidade é muito mais pesada, é muito mais punk. Né? Tem indivíduos ali que a cidade mais próxima fica a 100 km de distância. Então, como você pode regularizar essa situação? Como você pode democratizar essa situação? Uma análise a ser feita também é contrapondo aí a ideia do surgimento do cinema. O cinema, quando ele surge, e ele tem ali uma ênfase bem considerável em pequenas cidades, e aí depois, quando a gente tem aí, né, esse boom demográfico, a gente percebe que há uma inversão. As cidades de pequeno porte perderam ali sua relevância, saiu para o cinema, que então acabou ali se ocupando das grandes cidades. Tá? Então, assim, para a gente ter uma noção desses últimos 6 temas, 2014, tratando ali da questão do público infantil, a publicidade envolvendo a criança. Temas de 2015, tratando ali da questão da violência que persiste no que diz respeito à mulher. Tema de 2016 a questão religiosa, ok? O combate à intolerância religiosa. Tema de 2017, os caminhos, né, os mecanismos que nós temos para combater aí, esse desafio na formação e educação dos surdos. 2018, tratando aí da questão dos dados, né, que é uma realidade bem atual que a gente vivencia, até hoje, inclusive, a questão da manipulação por meio dos dados. E 2019, a democratização do acesso ao cinema. Então, tem uma democracia associada aí à sétima arte. Bom, vamos passar agora para o próximo slide. Quais são as características que o Enem ele vai exigir de você, ou que ele vai observar em você? Primeira característica são as questões temáticas que nós acabamos de tratar. Então, assim, se ele aborda questões sociais, eu preciso, enquanto candidato, estar atento a essas questões. Eu preciso ter um olhar mais crítico em relação à sociedade. Eu não posso olhar a sociedade pela lente do senso comum. Eu preciso olhar a sociedade pela lente do senso crítico. E não posso esquecer que eu faço parte da sociedade. Então, as minhas ações também precisam ser sempre pensadas. Eu sempre digo aos meus alunos que quanto mais natural você torna uma questão de estudo, mais fácil é de você assimilar.
porque você assimila, você aprende, você não grava, você não decora, tá? Culturais envolvem a questão, nós falamos sobre isso, inclusive, a questão comportamental, a questão dos costumes de acordo com as regiões. Políticas, e aí falar de política não é falar de posicionamento, estamos falando aqui de questões de políticas públicas, tá? Científicas, falar de ciência, inclusive nesse período que a gente vivencia, nesse período de pandemia, olha, uma questão científica aí é extremamente interessante para se observar, né? As diversas questões científicas que nós podemos observar aí. A primeira delas é a relevância e o valor que a ciência tem no Brasil. E a relevância social. Então, as temáticas do Enem, elas sempre vão trabalhar em cima, tá, desses elementos. Esses elementos funcionam como base para as temáticas do Enem. E o contexto? O contexto ele pode ser regional ou universal, ou seja, pegando uma questão específica ou uma questão generalizada. Entretanto, a referência brasileira deve ser predominante. O que significa isso? Bom, quando você produz o seu texto, redige o seu texto lá. Por melhor que seja o seu texto, se a sua produção textual ela não tem em nenhum momento, tá, como elemento principal a vertente brasileira, ou seja, uma referência brasileira, você está nesse momento se afastando daquilo que o Enem propõe a você, ou melhor, daquilo que o Enem exige de você. Então, a sua obra ela precisa ter uma contextualização nacional. Eu posso, para trazer essa contextualização nacional, pegar um exemplo regional de uma cidade, de um estado, tá? Aí é importante você saber que esse exemplo ele precisa ser relevante. Não adianta você pegar o exemplo do interior de uma cidade, ou até mesmo de uma capital, mas que não tenha sido ali relevante para o país, tá? Então é importante você saber o peso desse elemento que você vai apresentar. Ou também você pode trazer ali uma situação que tenha um reflexo nacional. Falar, por exemplo, sobre a própria questão da pandemia, ela tem uma abordagem nacional, mas eu posso pegar, por exemplo, uma particularidade dos estados, por exemplo, que ignoraram, tá, a orientação da Organização Mundial da Saúde. E os estados que não ignoraram, das cidades que ignoraram, das cidades que não ignoraram. Então você pode fazer um contraponto aí com essas duas situações. Postura. Medir o grau de consciência e cidadania do candidato. É isso que o Enem exige de você. É isso que ele vai observar em você. Por meio do seu texto, da mesma maneira que o seu professor faz em relação à sua redação, é o que o Enem vai fazer com você. Só que a diferença é que lá para o Enem você é apenas um número. E para o seu professor, você é um indivíduo que tem nome, né? Tem nome, tem uma sala específica, tem uma característica, e para o Enem você é simplesmente um número e nada mais. Aliás, para quem corrige, na realidade, você sequer é um número. Você não existe enquanto cidadão, você é apenas aquela sua redação, tá? Você resume-se a sua redação. Então, por isso que você precisa ter muito cuidado com o que você escreve e como você articula essas palavras dentro do seu texto. Então, só relembrando, quando a gente trata dessas temáticas, a temática do Enem, ela sempre vai passar pela questão social, cultural, política, tratando de políticas públicas, questões científicas e de relevância social. Por isso, seu texto precisa também passar por esse aspecto, precisa também passar por essas lentes, tá? Pelo menos uma delas. O contexto da sua produção pode ser um contexto regional ou universal. Sempre lembrando que a referência brasileira deve ser predominante. Você pode... eu posso inserir elementos externos? Pode, desde que eles não sejam superiores àquilo que você vai colocar também como sendo uma referência brasileira, tá? E a postura da prova em relação a você, a postura dos examinadores em relação a você, em relação à sua produção, é observar o grau de consciência e cidadania que você tem. Ele vai observar também em você o seu repertório sociocultural. Daí a importância de você articular informações sempre, tá? Vamos analisar agora as competências do Enem. Você deve saber que o Enem, a prova de redação especificamente, ela é analisada, ela é corrigida por competências. E aí eu quero abrir um parêntese e lembrar que há colegas que pensam diferente, mas na minha concepção, hoje, uma das modalidades mais justas que nós temos de fazer a correção de uma redação é por meio dessa metodologia do Enem, que é a correção por competências. Porque antes você olhava uma redação e você não tinha critérios mais específicos para fazer essa correção. Então, às vezes, o aluno ele tinha um texto, uma estrutura muito boa,
mas ele não tinha, por exemplo, um bom embasamento. E aí, como você esclarecer isso para o aluno? Ou, às vezes, o aluno ele tinha um bom embasamento, ele tinha uma boa articulação, mas ele, por exemplo, tinha uma dificuldade muito grande no que diz respeito à ortografia, uma dificuldade muito grande no que diz respeito à estrutura, e são elementos distintos. Então, por meio dessa correção por competência, você consegue não só sinalizar ao aluno onde ele é muito bom, e também ligar o alerta vermelho naquilo que ele precisa melhorar, tá? A competência 1 ela vai tratar aqui da escrita formal da língua portuguesa. E aí você deve lembrar, caso não lembre, eu vou recordar a você, que cada competência, tá? Nós temos ali um total de 5 competências, e cada competência vai apresentar a você aí uma nota de acordo com uma escala. Então, olha só, você pode ter ali, se você recebeu o grau máximo, tá? Que são 200 pontos, você apresenta excelente domínio da língua portuguesa. Excelente domínio não significa dizer que você não tenha apresentado erro, ok? Mas, dentro da sua produção, você domina muito bem. Aqui vamos trabalhar aqui com aqueles erros mais superficiais. Então, você ganhou aqui, tá? A nota máxima, 200 pontos dentro dessa competência. Se você apresentou ali, recebeu 160 pontos, significa dizer que você apresenta um bom domínio da língua portuguesa. Então, muito provavelmente, você apresentou erros dentro dessa produção que não são erros superficiais. Se você, isso aqui para 160, tá? Se você apresenta ali um domínio mediano, significa dizer que você recebeu, então, 120 pontos dentro dessa sua correção. Se o seu domínio ele for insuficiente, ou seja, estamos tratando aqui de erros, né, mais pesados para um aluno, lembrando que erros mais pesados para um aluno que concluiu o seu ensino médio. Tá? Vale lembrar que inicialmente a proposta do Enem era analisar exatamente a qualidade dos alunos que saíam do ensino médio e depois agregou-se também a ideia aí de selecionar esses indivíduos que vão ingressar no ensino superior. Se você apresenta ali um domínio insuficiente, então você receberá ali 80 pontos. Se o seu domínio for precário, 40 pontos. Entretanto, se o seu domínio for de total desconhecimento, se você fala lé com cré, ou seja, se você não domina sequer a estrutura básica, as expressões básicas dentro da língua portuguesa, você vai ter ali o grau 0. Tá? Então, vai de 0 até 200. Competência 2. Compreender o tema e não fugir do que é proposto. Isso é o que a competência 2 vai analisar em você. E aí, mesmo critério de pontuação. 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Ok? 120, esse mesmo. 120, 160 e 200. Sempre aqui na nossa estrutura, de cima para baixo. Tá? Do maior para o menor. Ordem decrescente. Então, argumentação consistente e repertório sociocultural produtivo. Lembra que eu falei sobre o repertório sociocultural que você precisa dominar? Você ganha ali quanto? 200 pontinhos. Argumentação consistente e bom domínio tipológico, ou seja, você domina a estrutura dissertativa argumentativa, 160 pontos. Você tem aqui um argumento consistente, mas você não conseguiu inserir aqui o repertório sociocultural. Olha só, a ausência do repertório sociocultural rouba de você 40 pontinhos, amigos. Argumentação previsível e tipologia mediana. O que é uma argumentação previsível? É utilizar aquele pensamento clichê, a famosa redação caveirão, ok? Que a gente sempre sinaliza, não deve ser utilizada porque você vai perder ponto aqui dentro da sua competência 2. Tá? Tipologia mediana é quando você domina a tipologia, ou melhor, acredita dominar a tipologia, mas apresenta erros de incoerência no que diz respeito, por exemplo, à argumentação, ou você começa a argumentar na introdução, se posicionar no desenvolvimento, ok? Cópia de textos e tipologia insuficiente, 80 pontos. Cópia de texto, copiou o texto lá do texto motivador, ok? Cuidado. Copiou texto, por exemplo, eu peguei ipsiliteris, por exemplo, um pensamento, porque por acaso o tema que caiu eu já conhecia, eu já tinha lido a respeito, vou pegar e vou colocar como meu pensamento. Cuidado. Isso é plágio. E plágio é crime. Tá? Tangenciamento do tema e tipologia precária. Ou seja, você se afastou do tema. Você muitas vezes pegou o texto motivador que estava lá, que tem uma tese, todo texto tem uma tese, precisa ter pelo menos. E aí você, em vez de considerar o que era o tema, tá? Você considerou o que era uma tese para produzir o seu texto. Então você tem ali uma forte tendência a tangenciar o tema. 40 pontinhos. Se você fugiu ao tema,
e apresentou uma falha na tipologia, ou seja, era para escrever uma tipologia dissertativa argumentativa, e você escreveu, por exemplo, em versos. Além disso, você fugiu ao tema. Então, houve uma falha na tipologia e você também fugiu ao tema, então 0 ponto e não 0 pontos, ok? Competência 3, ela vai observar se você consegue selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações. Isso é muito importante. Não são informações como fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Por isso eu digo a você que é sempre importante articular as ideias. Quando você traz uma informação para o seu texto, ela não pode simplesmente aparecer como uma figuração. Ela precisa cumprir com uma função. E essa função você consegue desenvolver, essa função ela é analisada por meio da competência 3. Então, pautado na competência 3, você precisa selecionar aquilo que é importante, que tem relação com o tema e com o seu texto. Selecionou, primeiro passo. Agora você precisa relacionar isso com o seu texto. Conseguiu relacionar? Beleza. Agora você precisa organizar, saber onde você vai colocar esse elemento, onde ele fica melhor. E depois, interpretar essas informações que estão sendo apresentadas, ou esses fatos que foram apresentados, para defender o seu ponto de vista. Ou seja, não é só Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Exige aí também um trabalho mais autoral. Defesa consistente e com marca de autoria, nota máxima ali na competência. Defesa de forma organizada e com indício autoral, ou seja, só tem indício, não tem realmente ali a concretização. Perdeu 40 pontos aí, marcou bobeira, então fica com 160. De forma limitada aos textos motivadores e pouco organizada, ou seja, eu faço tudo isso ali de cima da competência 3, de forma limitada aos textos motivadores e pouco organizada. Perco aí também mais 40 pontinhos, então fico com 80 pontos, perdão, 120 pontos. De forma desorganizada ou contraditória e limitada aos textos motivadores, ou seja, você é um famoso copiador, copista, né? Você olha apenas para aquilo que está ali e replica essas informações. Você não consegue ir além, não consegue extrair informações da sua experiência de vida, das suas aulas, dos textos que foram apresentados, do seu dia a dia. Então, ali, 80 pontinhos. De forma desorganizada ou contraditória e limitada aos textos motivadores, foi isso que eu falei, não é isso? Perfeito? Então, você está ali com 80 pontos. Pouca relação com o tema ou incoerente sem defesa de ponto de vista. Aquele texto simples, aquele texto clichê, aquela estrutura básica, 40 pontinhos. Pô, Jesus, eu fiquei com 0 na competência 3. Vamos ver. Não relacionada ao tema e sem defesa de ponto de vista. Ou seja, você até conseguiu introduzir algum elemento dentro do seu texto. Mas esse elemento, ele não tinha nenhuma relação com o tema. Portanto, não tinha relação com a sua teoria. Se a sua teoria, a princípio, foi embasada ali no tema. E você também não defendeu nenhum ponto de vista. Você simplesmente apresentou lá, inseriu no texto para ocupar espaço. Não pode. A competência 4, ela vai tratar dos conhecimentos de mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, eu vou perceber que por meio dos elementos coesivos eu consigo não só conectar partes do texto, mas eu consigo também argumentar. Tá? E é isso que a competência 4 vai observar. Então, nota máxima, articula bem e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. É quando você não repete os elementos coesivos. É extremamente importante estudar, tá? Os elementos coesivos. Trabalha aí coesão por anáfora, coesão por catáfora, tá? Ajuda bastante. Articula com pouca inadequação e apresenta repertório diversificado, ou seja, você consegue manter um repertório, mas você tem pouca articulação. Você, na realidade, aliás, tem pouca inadequação. Significa dizer que você apresenta algumas falhas no que diz respeito à argumentação, mas o teu discurso consegue fluir, tá? Então, está ali com 160 pontos. Articula de forma mediana, com poucas inadequações, e apresenta repertório pouco diversificado, 80 pontos. Articula de forma insuficiente, com muitas inadequações, e apresenta repertório limitado, ou seja, não consegue ir além. Repete as informações do tempo inteiro. Então, fica ali com 80 pontos. Articula de forma precária, 40 pontos. Não articula as informações. Ou seja, você até coloca as informações. Mas eu inseri no meu texto, beleza? Foi articulada? Não. Então, 0 pontos. Poxa, Jesus, mas o que é articular? É dar uma funcionalidade. Eu sempre brinco quando estou em sala de aula. Pensa na sua articulação, cara. Imagina você em pé e aí você tenta, por exemplo, pegar um objeto que está no chão. Você não consegue fazê-lo com facilidade por conta das suas articulações? Agora imagine que você não tem essas articulações.
Você está completamente imobilizado. Você vai ter mais dificuldade para alcançar o seu objetivo e, dependendo da situação, você não vai conseguir alcançá-lo. Então, significa dizer que articular é ajustar aquilo que você tem para alcançar um objetivo. Então, você ajusta a informação que você tem, você ajusta o fato que você tem. Pô, peraí, Jesus, você está falando de fato, informação? Você está falando, então, lá da minha competência 3? Sim, estou falando da sua competência 3. Percebeu que uma competência está conectada à outra? Ok? Então, fica aí a dica para você não mais errar na sua gestão. Por último, porém, não menos importante, temos aí a nossa competência 5, a tão famosa e tão sonhada competência 5 do Enem, a tão falada competência 5 do Enem, que trata ali do respeito aos direitos humanos. Jesus, mas eu não tenho direito de respeitar os direitos humanos? Você tem direito de respeitar os direitos humanos? Tem, você pode fazê-lo sim. Não é aconselhável, mas você é um cidadão livre, né? Caso faça, você pode ter certeza de que você vai aqui zerar a sua competência 5. Já houve um período em que no Enem, se você desrespeitasse os direitos humanos, você tinha sua redação zerada. Entretanto, por uma questão legal, agora quando você desrespeita os direitos humanos, trabalhando ali com a ideia da liberdade de expressão, liberdade de expressão, você pode ali, vai zerar a sua competência 5. Ah, então eu posso. Pode, mas se você zerou a competência 5, você não vai ter uma redação nota 1000. É uma questão de lógica, tá? E aí, se você elabora muito bem a proposta, essa proposta é detalhada e relacionada ao tema e está articulada, lembrando ali de quem faz, o que faz, como faz, estamos tratando dos agentes, fez isso tudo direitinho, bonitinho, beleza? Ali, aquilo que nós tratamos lá na aula sobre conclusão, então você tem ali os seus 200 pontos dentro da competência 5. A competência 5, ela é observada sempre na sua conclusão. Elabora bem a proposta, essa proposta está relacionada ao tema e articulada, ou seja, elabora bem não é elaborar muito bem. Elaborar muito bem é história sociocultural, você começa a demonstrar ali o seu conhecimento. Mais uma vez, as competências se conectando. Elabora de forma mediana a proposta relacionada ao tema elabora de forma mediana a proposta relacionada ao tema e articulada, ou seja, a sua proposta ela é articulada, mas você elabora de forma mediana. O que é elaborar de forma mediana? É quase se aproximar do senso comum. É não conseguir transpor uma visão que, a princípio, é quase que óbvia, tá? E o que seria uma visão óbvia? Qual é a nota que eu recebo quando minha visão ela se aproxima do senso comum? Elabora de forma insuficiente a proposta relacionada ao tema ou não articulada, ou seja, significa dizer que você não consegue construir ali uma proposta de acordo com as exigências apresentadas pelo Enem. E você recebe 40 pontos quando você apresenta a proposta vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. Preste atenção. Vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. Ela pode ser vaga, ou ela pode ser precária, ou ela pode estar apenas relacionada ao assunto. Então você precisa ampliar esse raciocínio. Vamos contrapor? Olha lá na sua nota máxima, ganhando ali 200 pontos na sua competência 5. Elabora muito bem a proposta. Detalhe essa proposta, quem faz, o que faz, como faz, quando faz, por meio de quem, quais os materiais. É importante que você insira a sociedade dentro desse processo, porque se é uma proposta de intervenção social, nada mais justo que a própria sociedade participe dessa situação. Imagine você, vamos pensar na situação da pandemia que a gente vivencia hoje no Brasil. De que adianta a orientação da Organização Mundial de Saúde? De que adianta a organização do Ministério da Saúde? De que adianta a delimitação da liberdade por meio de governadores e prefeitos, se o cidadão ele opta simplesmente por não cuidar da sua própria saúde? Exemplo, ele acaba se encontrando com um amigo que mora na mesma rua, bate papo sem utilizar máscara, joga bola, chama para casa para jogar videogame. De que adianta tantas propostas feitas por elementos externos se o próprio cidadão não participa desse processo? Então é importante você vincular aí a sociedade a essa situação. O Enem fala isso de maneira direta não, mas de forma indireta e pelas redações que recebem nota 1000 você consegue perceber esse tipo de articulação, tá? Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto. Aí você zera essa competência. Tudo bem? Bom, então
Diante dessas competências 1, 2, 3, 4 e 5, você já sabe exatamente o que você precisa fazer. Estudar as competências é como se você tivesse ali um manual. O manual não ficou legal, mas vamos permanecer com essa linha de raciocínio. É como se você tivesse um manual para construir uma relação de qualidade. Aliás, uma redação de qualidade. Só que esse manual ele é extremamente intuitivo, tá? E ele não se limita àquilo que está escrito. Ele é, na realidade, apenas um pontapé, apenas uma mola propulsora para você ampliar o seu raciocínio, ampliar o seu... Agora, vamos analisar uma redação nota 1000? A gente trabalhou ali toda a teoria, agora vamos para a prática, pegar uma redação nota 1000 e observar ali, por exemplo, os critérios que foram apontados para que essa redação tivesse máxima. É a redação de tema de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Essa redação foi da Lívia Taumaturgo, uma aluna de 18 anos. Tá? Essa redação foi retirada do site do G1, tá aqui a fonte, caso você queira pesquisar posteriormente. Segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Perceba, ela fez uma citação e não limitou o parágrafo inteiro à citação, coisa que muitos alunos costumam fazer. Ela introduziu a citação e logo em seguida ela já começou a demonstrar o repertório sociocultural dela. Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Perceba que ela articulou aí, tá? Mesmo não sendo parágrafo, mesmo não sendo uma argumentação, ela já trouxe uma articulação. Ela trouxe a ideia da manipulação, quer por meio do consumo de produtos, quer por meio do compartilhamento de assuntos. Isso ocorre devido à falha de políticas públicas efetivas que auxiliam o indivíduo a navegar de forma correta na internet. É a ausência de consciência da grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Essa realidade constitui um desafio a ser resolvido não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. Lembra que eu falei para você sobre a questão da inserção do cidadão dentro desse processo? Aqui ela tem uma teoria, aqui ela tem os seus indícios argumentativos, ou seja, o que ela pretende utilizar como argumento, e também como ela pretende se posicionar diante dessa redação. Tudo na introdução, e você aprendeu isso no módulo de introdução. No contexto relativo à manipulação do comportamento do usuário, pode-se citar que no século XX, a Escola de Frankfurt já abordava sobre a ilusão de liberdade no mundo contemporâneo, afirmando que as pessoas eram controladas pela indústria cultural disseminada pelos meios de comunicação de massa. Perceba aí, mais uma vez, um elemento embasador. Isso é intertextualidade, aquilo que vai dar base àquilo que ela está dizendo. Agora ela já vem com a sua articulação, com o seu repertório. Atualmente é possível traçar um paralelo com essa realidade, visto que milhões de pessoas no mundo são influenciadas e até mesmo manipuladas todos os dias pelo meio virtual. Perceba que primeiro ela fala da influência e depois da manipulação. Uma é posterior à outra, uma é resultado da outra, tá? Por meio de sistemas de busca ou redes sociais. Ela não trouxe ali o Google, porque o Google não é o único sistema de busca, você tem outros aí também. Tem o Bing, né, por exemplo. É Bing? Eu acredito que seja assim, não me recordo que eu quase não utilizo mais o Google, mas você tem diversos sistemas de buscas. Cadê? Até me perdi aqui, falar em buscar, me perdi. Visto que milhões de pessoas no mundo são influenciadas e até mesmo manipuladas todos os dias pelo meio virtual, por meio de sistemas de busca ou de redes sociais, sendo direcionadas a produtos específicos, o que aumenta de maneira significativa o consumismo exacerbado. Isso é intensificado devido à carência de políticas públicas efetivas que auxiliam o indivíduo a navegar corretamente na internet, explicando-lhe sobre o posicionamento do controle de dados e ensinando-lhe sobre como ser um consumidor consciente. Olha que interessante. Quando a gente trabalha lá o parágrafo de desenvolvimento, a gente orienta que o parágrafo de desenvolvimento, tradicionalmente, o seu tópico frasal ele deve vir no início. Mas você tem a liberdade de brincar com esse tópico frasal. Você pode colocar o tópico frasal, ou seja, a ideia núclea do seu parágrafo, em qualquer parte do texto. Aqui, ela optou por colocar essa ideia núclea lá no final.
Mas perceba que a introdução desse parágrafo, tá? Ou seja, o início desse parágrafo, foi muito bem estruturado, está de excelente qualidade. Ademais, é importante destacar que grande parte da população não tem consciência da importância da utilização de forma correta da internet, visto que as instituições formadoras de conceitos morais e éticos não têm preconizado como deveriam o ensino de uma polarização digital. Olha só, aqui ela já fez o contrário, ela colocou o tópico frasal logo no início, tá? Visto que as instituições formadoras de conceitos morais e éticos não têm preconizado como deveriam o ensino de uma polarização digital, como faz o projeto Digipo, Digital Polarization Initiative, melhor dizendo, né? O qual auxilia os indivíduos a acessarem páginas comparáveis e, assim, diminui o compartilhamento de notícias falsas que muitas vezes são lançadas por moradores virtuais. Perceba que até o vocabulário que ela utiliza é um vocabulário que tem relação com o tema. Nesse sentido, como disse o empresário Steve Jobs, olha que nesse texto ela trouxe aqui dois elementos de intertextualidade, mas eles não entraram por acaso, eles têm uma funcionalidade. Lembra que eu falei sobre a funcionalidade e a articulação? A tecnologia move o mundo, ou seja, é preciso que medidas imediatas sejam tomadas para que a internet possa ser usada no desenvolvimento da sociedade, ajudando as pessoas a se comunicarem plenamente. Então, ela trouxe ali o lado negativo da internet, mas trouxe também o lado positivo, mostrando que o lado positivo, ambos os lados, né, positivo e negativo, não são elementos específicos da internet, mas que são atrelados a ela, ou seja, por meio do seu usuário. Eu posso utilizar a internet para o bem ou para o mal, assim como qualquer instrumento. Portanto, cabe aos Estados, por meio de leis e de investimentos, olha aí os agentes, com um planejamento adequado, estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a navegar de forma correta na internet, mostrando às pessoas a relevância existente em utilizar o meio virtual racionalmente. Ela já havia apontado lá na sua introdução, tinha dado ali o indício de como ela iria se posicionar. É o que eu chamo de indício de posicionamento. E agora ela materializa esse posicionamento aqui, porque é o parágrafo conclusivo, mostrando às pessoas a relevância existente em utilizar o meio virtual racionalmente, a fim de diminuir de maneira considerável o consumo exacerbado, que é intensificado pela manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. E aqui, na conclusão, ela passa pelo raciocínio que ela desenvolveu no desenvolvimento. Parece redundante, mas não é, é proposital, tá? Ela desenvolve um raciocínio lá nos parágrafos anteriores e aqui ela chancela esse pensamento, ela fecha esse pensamento. Além disso, é de suma importância que as instituições educacionais promovem. Além disso, é de suma importância que as instituições educacionais promovem, por meio de campanhas de conscientização para pais e alunos, discussões engajadas. Bom, aqui muito possivelmente, não sei se foi um erro aqui, quando o G1 fez a transcrição, ou se foi um erro da própria aluna, tá? Aí você vai pensar, tá vendo? Errou, mas ficou lá com a nota 1000. Isso é mentira. Não, não é. Lembre-se que eu falei para você, quando nós trabalhamos ali a competência 1, quando você atinge, né, a pontuação máxima de 200 pontos, não significa dizer que você não tenha erros, ok? E esse erro aqui, ele é bem superficial. Além disso, é de suma importância que as instituições educacionais promovam, por meio de campanhas de conscientização para pais e alunos, discussões engajadas sobre a imprescindibilidade de saber usar de maneira cautelosa a internet, entendendo a relevância de uma polarização digital para a concretização da razão comunicativa, com o intuito de utilizar o meio virtual para o desenvolvimento pleno da sociedade. E aí lembre-se de que, em se tratando especificamente do Enem, o elemento que você vai utilizar como elemento de intertextualidade, ele precisa ter uma relação semântica com o tema. E pelo menos uma palavra, né, dessa expressão que você utiliza, ela precisa aparecer, precisa figurar ali no tema. É importante que você baixe a cartilha de correção do Enem. É importante que você baixe a cartilha do estudante do Enem para que você domine melhor. Poxa, Jesus, mas é muita informação, é muito texto. Mas você precisa produzir texto. Você só consegue produzir um texto de qualidade após a leitura de diversos textos. Não esqueça disso. É extremamente importante que você estude, é extremamente importante que você tenha novas formas de ter acesso a uma informação. Pode se tornar cansativo inicialmente, mas, no final das contas, você vai perceber aí o quanto você vai evoluir dentro da sua produção, dentro da sua qualidade, melhor dizendo,
textual. Agora que você chegou ao final desse módulo, cansativo, né? Foram o quê? 40 minutinhos quase, aí um pouquinho mais, melhor dizendo. Mas faz parte, tá? E aqui nós tentamos resumir aquilo que é essencial. Quanto mais você estuda, é óbvio que você vai poder, inclusive, extrair diversas informações que poderiam ser abordadas aqui, mas o tempo não nos permite. Agora, veja se você é capaz de conhecer as principais características da prova do Enem. Esse era o seu objetivo. Agora você precisa saber se você conseguiu alcançar esse objetivo. Ler redações modelo a fim de conhecer estratégias relevantes. E aí, eu vou até ampliar essa proposta. Não leia apenas redações modelo. Leia também matérias jornalísticas para você conseguir entender qual é o objetivo desse jornalista, qual é o objetivo dessa expressão, por que utilizou um parágrafo menor, por que utilizou um parágrafo maior, por que utilizou esta expressão e não outra. Isso aí faz parte, inclusive, das estratégias argumentativas que você também já estudou. E caso não tenha estudado, você tem a possibilidade de depois consultar lá no nosso canal, que você vai ter aí acesso a essas informações, tá? As aulas estão lá, inclusive na internet, você tem diversos materiais. É sempre importante que você saiba ter cuidado na hora de selecionar a fonte dessas informações, para que você tenha ali um material realmente de qualidade, para que você possa estudar e ter segurança daquilo que você está fazendo. Bom, queridos, essa foi a nossa aula falando um pouquinho mais sobre a redação do Enem. Espero que você tenha conseguido absorver ao máximo esse conteúdo. Espero que tenha sido eficiente em sua vida e que seja eficiente em sua vida e que você possa estudar com qualidade, que você seja capaz realmente de analisar as suas redações e analisar também todo e qualquer texto que você lê. Ok? Obrigado pela atenção e um forte abraço. Até a próxima.